E aí, gente, elas na jogada na área, mais uma vez, mais um episódio, histórias bacanas envolvendo mulheres no esporte, mulheres que são apaixonadas pelo esporte como nós. E hoje a gente muda um pouco a modalidade, né, Cris? Hoje a gente vai acelerar, né, Denise? E eu dou maior valor. Eu que não sou acelerada de forma alguma. Não, que isso? É nada, bem calminha. Eu que Pois nem... é. 20 quilômetros é o meu apelido aqui, né? Quase parando, marcha lenta. Peço até desculpas que eu ainda tô me recuperando aqui da virose. Mas é isso mesmo. Nesse período de chuvas, né, gente? Mas vai dar certo. E o nosso Elas na Jogada está no ar. Velozes e Furiosas. Não, rapaz. Tem nem velozes, né? Acabei de criar essa palavra. Velozes e Furiosas aqui, viu, minha gente? Aumenta o som que o Elas na Jogada está no ar. E aí, Cris? E aí, Denise, como é que você tá? Tá bem? Assim, né? Tá indo, né? Estamos indo, né? Mas estamos bem, né? Pois Graças a Deus, estamos de saúde, é isso que importa, né, Cris? Pois é. E hoje vamos falar de um esporte bem diferente, Legal, né? Muito legal. Diferente assim, né? Ele é mais incomum, assim, como é que eu posso dizer? No gosto das massas, né? Mas é um esporte muito consolidado no Brasil e que ainda carece muito da presença de mulheres. Muito, muito mesmo. E achar que a primeira vez que a gente traz essa discussão aqui no nosso podcast, e é sempre muito bacana porque aqui a gente abre um espaço, Cris, para que a gente possa debater outros esportes, né? Mulheres, sempre, o nosso foco principal são as mulheres envolvidas nesses esportes, e é bacana quando a gente vai falar sobre uma outra modalidade, já logo ao assunto, o automobilismo, que como a Cris falou, assim, acho que pouquíssimas mulheres têm praticando a prática em si. Se a gente for perguntar amantes do esporte, aí a gente vai abrir um leque enorme, né? Pela quantidade de mulheres que gostam de automobilismo. A gente está aqui com a Juliette Costa, ela não é piloto. Não. Piloto nem sei se tem feminino de piloto. Piloto. Mas ela comandou aí uma pesquisa, né? Que virou o livro-reportagem dela. Vai trazer... É piloto mesmo, né? É pilota. A pilota. Pilota Isso. mesmo, aí falei certo, A então. pilota do livro Corrida Invisível. A pilota do livro Corrida gostou, hein? A pilota do livro Corrida Invisível. E a Juliette, a gente traz aqui uma discussão tão bacana pra gente, que não é só o amor dela pelo automobilismo, que eu acredito que tenha começado desde cedo, mas esse olhar diferenciado, né? Por que as mulheres não estão mais, assim, no automobilismo, como deveriam estar, pela quantidade, né, de mulheres? Já eu estava dando uma pesquisada aqui, Juliette, na relação à quantidade, uma pesquisa que foi feita ano passado, a quantidade de mulheres que gostam de automobilismo, né, que assistem às corridas. Teve aqui um dado, tu me corrija se eu estiver errada, viu, amigo? Que tu é mais especialista do que eu no assunto. Teve um dado aqui dizendo, no ano passado, a pesquisa que eu vi é a Nielsen Sports, que é um portal, né, que analisa as corridas, que revelou que 41% dos fãs de automobilismo no mundo são mulheres. Então, no mundo, gente, é um número bem considerável, né? Assim. Mas quando a gente vai para a pista, a gente não vê uma quantidade de mulher, né? Na Fórmula 1, por exemplo, não tem nenhuma mulher. Antes de a gente falar sobre isso, se apresente. Por que você gosta de automobilismo? Você também pilota? Olá. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Juliette Costa, né? Eu sou jornalista formada pela UFC. Eu não piloto, eu só falo de quem pilota. Nunca testou não, assim, Juliette? Não, nunca testei. Ei, porque deve ser uma adrenalina. Deve ser. Eu vou pro autódromo ver as corridas, aí ver o pessoal andando lá 250 por hora. Ave Maria, aquela série do Ayrton Senna a gente fica só lembrando também, né? Uma forma de amor, de resiliência, né? De superação com o esporte. Mas fala aí tu mais, vai. Eu desde que eu entrei Desde criança eu acompanho futebol, na verdade. Meu tio, ele é corintiano fanático, então eu sempre acompanho futebol. E você é cearense? Desde criança. Eu sou cearense. Aí, então, eu acompanhei futebol desde criança. E aí, aos poucos, eu fui começando a acompanhar outras modalidades. Aí, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1. Eu acho que eu vi no jornal alguma matéria sobre Fórmula 1 e eu fiquei com vontade de assistir. Eu era criança, devia ter uns 8 anos de idade. E aí eu comecei a assistir, acho que isso em 2008, na época que o Felipe Massa estava brigando pelo título. E aí, desde então, eu não parei mais de assistir. Eu não entendia nada quando comecei, porque o automobilismo é mais difícil, né?
Não é tão intuitivo quanto futebol, então você tem que pegar todas as regrinhas. E eu criança assistindo assim os carrinhos correndo sem entender nada. Mas aí eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, aí eu fui começando a entender as regras, né? Aí fui acompanhando outras modalidades. Aí isso durante a adolescência era um hobby, né? Quando eu terminei ali o ensino médio, aí eu fui para a faculdade, só que eu fui fazer engenharia. Nossa! Fui fazer engenharia, nada a ver. Uma coisa, né? Exatamente. Fiz 2 anos de engenharia ainda, aí saí e mudei para o jornalismo. Aí no jornalismo, desde quando eu entrei, eu sempre quis trabalhar com esporte, né? Então, desde o primeiro semestre, acho que no primeiro semestre ainda, eu fiz um artigo sobre transmissão da Fórmula 1, a cobertura da Fórmula 1. E aí, durante toda a graduação, eu fui fazendo trabalhos relacionados a isso. E aí, na faculdade ainda, eu participei de projetos de extensão, participei de um projeto de extensão lá da UFC, que é o Isso Também é Esporte, que Muito ele legal. fala, exatamente, que ele fala sobre esporte, que não está tanto na mídia hegemônica, né? De atletas e outras modalidades. Aí eu também comecei a trabalhar como repórter esportivo em um jornal local. E aí, durante a graduação, eu sempre quis fazer o meu projeto de TCC voltado para o esporte. E aí, no início, eu não sabia muito bem sobre o tema que eu queria escrever. Eu pensei em alguma coisa sobre futebol feminino, só que eu queria alguma coisa também que fosse inédita. Sim. Eu queria escrever algo do zero. E aí, um dia eu estava olhando o jornal, aí eu vi uma matéria que era sobre o Campeonato Nordeste de Kart. Era uma matéria falando que havia tido o recorde de participação feminina. Aí, quando eu fui ver a matéria, eram, tipo, 95 pilotos, aí 4 eram mulheres, Nossa. e já era um recorde. E aí, aquilo me deu um estalo, né? Eu acompanhava Fórmula 1, automobilismo no geral, desde criança. E durante todo esse período, eu vi pouquíssimas mulheres correndo. A gente tem aqui a Bia Figueiredo, que é a nossa pilota mais famosa, né? Eu vi, acho que a Danica Petro, que na Fórmula Indy. E eu lembro também, criança, que eu comecei a assistir Fórmula Truck, que é corrida de caminhão, né? E aí eu vi a Débora Rodrigues no caminhão rosa dela, achava o máximo. Pra mim era a Penélope Charmosa. E aí aquilo me deu um estalo, tá aí. E aí eu fui pesquisar, né, sobre. E não tem basicamente nada falando sobre mulheres no automobilismo, que a gente acha que são matérias de jornais, mas assim, trabalhos acadêmicos, livros, não tem. Nada. É muito poucos registros E sobre você isso. gostou da pesquisa que fez? Apesar dos números não serem tão satisfatórios, mas eu acho que você começa a dar um start, quebrar barreiras também, falando sobre isso. Sim. E eu estava até comentando aqui com a Cris antes que foi um trabalho de apuração muito difícil. Porque não tem dados, né? Exatamente. Primeiro que, assim, eu comecei a ver sobre mulheres no automobilismo mundial, que já seria um pouco mais simples. E aí é muito difícil. Eu fui começar a procurar no Google mesmo, e aí eu fui ver que a primeira corrida com mulheres, ela tinha acontecido no finzinho do século XIX. Aí, para achar informações sobre essa corrida, era uma corrida da França. Eu tive que pesquisar em acervo da Biblioteca Nacional da França para pegar recortes, né, de Nossa. jornais. Pois é, porque não tem Não lugar tem. nenhum. E aí, automobilismo nacional, aí já fica mais difícil. Eu tive que pesquisar em periódicos de São Paulo, Rio de Janeiro. E aí fui achando as pioneiras no automobilismo brasileiro e tal. Mas aqui no Ceará é muito mais difícil. Já é difícil você falar sobre o automobilismo no geral, que masculino, né? Uhum. Imagine feminino. E aí essa apuração foi muito difícil. Na verdade, durante, assim, metade, eu demorei mais ou menos um ano para começar a pesquisa até encerrar o livro. E, assim, a metade do tempo, eu praticamente não tinha nada falando sobre mulheres no automobilismo cearense. Aí, aos poucos, eu conversei com o Roberto Lessa, que Grande Roberto, maravilhoso. é especializado em automobilismo aqui no Ceará. Aí eu saí da entrevista com ele com algumas informações e com muitos contatos, que é como ele conhece muitos pilotos. Ele foi me passando esses contatos e aí eu fui falando com cada um. Aí nem todos respondem, né, obviamente. E aí, desses contatos que ele me passou, eu cheguei até o Minho Pimentel, que é um piloto cearense aqui. Muito conceituado, Minho. Exatamente, que ele é filho do Neném Pimentel, que é um dos fundadores do autódromo. Do autódromo, Pois é. exatamente. E aí, com ele, eu consegui Tem chegar... o Estênio Pimentel também, que acho que é o filho do Minho. Isso, É. exatamente.
Aí eu consegui chegar até o nome da primeira mulher que pilotou no Ceará. Que o pai dele tinha corrido com ela, quando nem tinha autódromo aqui no Ceará ainda, quando eles correu lá no campus do PC, da UFC, no antigo aeródromo. E Eles a corriam lá. cearense? Quem era a cearense? Valmira Pontes. Valmira? Pontes. Valmira Pontes. Tô só anotando aqui. Ela era chamada de Valquíria Cearense. Valquíria Valquíria Cearense. Que É forte, nome, né? que forte, né? E assim, como é que foi nesse teu processo de buscar essas informações, né? Sempre quando a gente fala que, principalmente nesse processo de pesquisa acadêmica, quando você vai procurar coisas sobre mulheres no esporte, até do futebol, que é o esporte hegemônico, né, no nosso país, no mundo, é difícil de encontrar, né? É muito difícil de encontrar quando se trata de mulheres, né? A pesquisa é muito mais complicada. E o que você escolhe, e essa parte do esporte voltada para o automobilismo é muito mais nichado, né? Como é que foi... Quando essas pessoas que você falou, e as mulheres que você entrevistou, como é que foi quando você chegou? Opa, quero ouvir a sua história, ou quero saber sobre a Valquíria. Como é que foi, assim, a receptividade dessas pessoas? Elas ficaram espantadas? Com certeza, sempre tinha um espanto assim, um livro, que legal, automobilismo, mulheres. Principalmente quando era com mulheres, né? Eu entrevistei para o livro mais mulheres do que homens, mas ainda entrevistei muitos homens, né? Todas E aí- cearenses? Não, tem do Brasil inteiro. Brasil Eu fiz inteiro. entrevista com o Brasil inteiro. Cearenses eu entrevistei. No dia que eu fui no autódromo para cobrir, para fazer essa apuração em loco, tinha uma pilota correndo. Ai, que Aí eu legal. entrevistei ela e ela ficou super feliz, né? Porque era a primeira vez que ela estava pilotando no autódromo e eu cheguei para entrevistar ela. Nossa, que sorte, Legal. viu? Pois é, Das duas, na né? primeira vez. E aí, nesse dia também, eu estava tentando falar com uma fonte já há vários dias. E eu não estava conseguindo retorno, né? Aí, no dia que eu cheguei lá, ele estava no autódromo também. Olha aí. Maravilha, a sorte de repórter, né? É porque Exatamente. tinha que sair, né? Exatamente. Tinha Quando que eu cheguei, que acontecer. eu vi ele lá, meu Deus. Tinha que Deu certo. acontecer. Pois é. Isso é tão bacana, assim, porque você acredita em algo que é muito difícil, né? Que é uma realidade diferente do que a gente vê da maioria, né? Que são os homens. Às vezes o machismo é muito enraizado. Às vezes as mulheres têm muito receio, né? De chegar, porque a gente, Juliette, né, Cris, assim, além da gente estar fazendo o que gosta, a gente tem que sempre estar mostrando que sabe, né? Tem que estar sempre provando competência, né? Isso em qualquer área, gente. No esporte eu acho mais forte. E não é questão, que é um mimimi, as mulheres estão chegando, já era para ter chegado há muito tempo, né? Porque são espaços democráticos onde todos podem ocupar. Mas o que eu vejo é que a competência, eu acho que no automobilismo isso deve ser mais enraizado ainda, né, Juliette? Assim, de você sempre estar buscando se a competência. Imagina essa mulher, a gente vê pelo recorte. Pela quantidade de mulheres, 4 mulheres, 2 mulheres, que disputam uma competição que era para ser democrática. Tanta mulher gosta de carro, gente. Denise, só uma parte aqui para a tua fala, só para complementar. A coisa que a gente mais escuta no trânsito, eu não dirijo, tá, gente? Mas já ouvi muito em conversas, enfim. Quando acontece qualquer problema no trânsito, tá demorando a sair do lugar, o que é que as pessoas falam? Só pode ser mulher dirigindo. E isso eu tô falando do trânsito, dessa coisa que normalmente... Caótica. Pois é, imagina na Fórmula 1, que é realmente um espaço de competitividade, que você tem realmente que provar que é o melhor, como a Denise estava falando aqui, era só para complementar isso, para trazer um pouco para o cotidiano, né, para o nosso dia a dia. E é bem verdade. É uma realidade bem dura, né, Juliette? Exatamente. Nos esportes em geral já existe essa questão do machismo, né? Sim. E no automobilismo ainda é pior. Principalmente por isso, porque o ato de dirigir, ele já é muito mais masculinizado. Então, para a mulher chegar, na verdade é a criança, né? Porque o piloto tem que começar de criança. Para ela chegar já no kart dirigindo, já é muito mais difícil do que para um homem. É um esporte muito caro, você sabe? Caríssimo. Inclusive, isso é um dos pontos que tem no meu livro, que é a questão financeira. Para você se tornar piloto, é muito, muito caro. Teve uma pesquisa que foi feita, não lembro qual foi o instituto, mas foi fazendo um levantamento do valor que um piloto precisa do kart até ele chegar na Fórmula 1. E esse valor ele gira em torno de 40 milhões de reais, Nossa. sem contar equipamento, sem contar a taxa. Isso é sem taxa de inscrição para as competições. É só para montar a equipe. É só para patrocínio, na verdade.
E sem contar o equipamento, que geralmente quando nas categorias de base é do próprio piloto, e depois quando você é apadrinhado por uma equipe, é da equipe, né? Mas só para ele estar lá, ele precisa levar em patrocínio 40 milhões. Considerando que um carro de corrida geralmente custa em volta de 1 milhão, dependendo da categoria, 2, 3 milhões, e em cada corrida ele precisa de reparos, esse valor praticamente triplica. Então, para o homem já é difícil ele chegar lá, né? Imagine para a mulher que ainda tem toda essa questão do machismo, dela ser mulher, dela não conseguir chegar lá, de não ter visibilidade. Então, se ela tem menos visibilidade, ela vai ter menos patrocínio, então é muito mais difícil. Gente, a quantidade, né? Assim, que é um esporte muito caro, não é um esporte popular, né? Não. Infelizmente, não é um esporte popular que poderia, não sei, abrir mais espaços, né? Antes o Eusébio tinha aquelas competições de kart, né? Tem o kartódromo lá, só que não está funcionando. Só Que- está funcionando o autódromo. O autódromo ainda tá. O autódromo tá. Que é bacana também, onde a gente fez algumas pesquisas ou algumas transmissões lá no Autódromo Vigílio Távora, bem bacana. A mulher no automobilismo tem um lado também o sexual, né? Muito, quando a gente vê mulher envolvida com isso, já tem aquela imagem, né, da mulher com shortinho curtinho, com a roupinha, né, bem sensual, coladinha, né, a mulher com as plaquinhas, não vê a mulher como uma pilota, uma mulher profissional. Eu não sei se essa imagem você tenta também desmistificar, quebrar, né, tirar um pouco e tentar mostrar a mulher como uma profissional mesmo, competente, que gosta da categoria, né? Exatamente. E aí, um dos motivos também para as mulheres não receberem tantas oportunidades assim no automobilismo é que essa questão da sexualização ela é um pouco prejudicada no caso do automobilismo. Porque como a mulher tem que ficar de macacão, né, o tempo inteiro, por questão de segurança, isso da sexualização já é um pouco menos. E aí, isso também é um dos motivos para elas receberem poucas oportunidades. E aí também a gente tem tinha, né, nas categorias as Grid Girls, que ficavam com as plaquinhas dos pilotos, mas agora não tem mais, nas principais categorias não tem mais. Acho que nenhuma categoria, na verdade. Mas isso também é E elas já iam bem sensuais, exatamente, né? seminuas, sensuais, a plaquinha assim. E sempre ao lado do homem, né, também. É a sexualização, colocando a sexualização como um método para abrir portas para essas mulheres dentro da Fórmula 1, não sendo pilotas, né, no caso. Bem triste mesmo. Mas, Juliette, nesse teu processo, e também não só de TCC, acredito que você também fale muito sobre automobilismo em outros espaços, e até em conversas mesmo, assim, com outras pessoas, enfim, você já sofreu algum tipo de preconceito nesse sentido, por ser uma mulher que gosta de esporte do automobilismo? Ah, sim, desde adolescente, né? Assim, a gente que é do esporte sempre tem aquilo. Ah, gosto de esporte, tenho que provar que eu sei algo de esporte, né? Então, tá num grupinho ali com homens, o homem não precisa falar nada. Eu preciso falar muito mais para alguém dizer, ela sabe para mesmo. alguém validar, né? Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com esporte, isso diminuiu um pouco, porque, principalmente pelo ambiente de trabalho, né? Como eu estava lá, as pessoas já entendiam que eu era qualificada para estar lá. Então, acho que diminuiu um pouco em relação a mim, mas eu sei que isso acontece muito, né, com outras pessoas. E em relação, assim, à tua família, como é que foi para tua mãe, para o teu pai, enfim, para tua família, entender que você gosta de automobilismo? Como é que foi nesse processo? A minha mãe odiava o esporte, odiava futebol, era totalmente contra o futebol. A minha também não gosta. Pois é. Tem pavor. Ela fica, meu Deus do céu, eu só fico te vendo na TV só pra ver qual a roupa que tu tá. Aí, aos poucos, ela foi aceitando que eu não ia deixar de gostar. Quando eu comecei a acompanhar automobilismo, ela ficava olhando assim, meu Deus, 20 carros correndo aí em círculo pra nada. Aí, às vezes, eu ia assistir também, e aí eu assistia, tinha uma época que eu assistia muito, que era na época do Vettel, que ele era tetracampeão, então ele tava ganhando todas as corridas. Aí ela chegava assim, pra que tu assiste essa corrida se tu já sabe quem é que vai ganhar? Aí eu, sim, mas eu vou assistir. O que importa é a emoção, né, da corrida. Mas aí, aos poucos, ela foi aceitando, entendendo, né? Foi aceitando que eu gostava. Quando eu comecei a trabalhar, ela já via mais como um trabalho. Começou até a acompanhar comigo. Tipo, Olha eu tô assistindo, aí, ela tá lá também, comentando. Até sabe um pouquinho, mas sempre deu apoio.
E é bacana, né? Você gostar de automobilismo, que tem as mudanças, tem as diferenças, É. né? Explica aqui pra gente, assim, Juliana, tem a Fórmula 1 e quais são as outras competições que tem, que até eu não entendo também não, viu, amiga? São várias competições. A Fórmula 1, ela é a competição de monopostos, é a principal É a maior, categoria, né? é a principal categoria do automobilismo. E aí a gente tem várias categorias de base até chegar à Fórmula 1. Por exemplo, o piloto ele vai começar no kart para qualquer categoria, se ele queira monoposto, que é os carros de Fórmula 1 aberto, ou se ele vai correr no turismo, que são os carros de rua. Então ele vai começar no kart, depois ele vai para outras categorias do país dele, até chegar à Fórmula 4, que ainda é uma categoria de base para adolescentes. Aí depois ele vai para a Fórmula 3, ou a Fórmula 3 que é da FIA, ou Fórmula 3 regionais. A gente tem a britânica, tem a europeia, tem outros continentes também. Aí vai até a Fórmula 2, que é a categoria anterior à Fórmula 1, que é a base. Dali, ou ele vai para a Fórmula 1, ou ele vai escolher outra carreira. E aí a gente tem também outras competições de monopostos em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito forte também no automobilismo, tem a Fórmula Indy. E aí tem a categoria antes da Fórmula Indy, que é a Indy Lights. E aí nós temos também as categorias de turismo, que tem a NASCAR, que é muito famosa nos Estados Unidos. E tem os campeonatos de turismo da Europa, que tem a DTM, tem campeonato europeu de turismo. Aí são basicamente essas. Aí são várias categorias. E aí o sonho de todo piloto é chegar até a Fórmula 1. E dessas categorias, uma média, assim, de mulheres participando? Ah, muito pouco. Inclusive, eu trago 2 levantamentos inéditos no meu livro, que são realmente sobre isso, exatamente sobre isso. Que é sobre quantas mulheres correram nas principais categorias de automobilismo. E aí lá eu uso o kart, que é a categoria inicial, uso a Fórmula 1, que é a principal, uso as duas que são as de acesso, né? Fórmula 3 e Fórmula 2. A Indy também, que é depois da Fórmula 1, acho, é a segunda maior categoria mundial. E também o Campeonato Nacional de Turismo, que aí são carros de rua. E aí eu fiz todo um levantamento de quantas mulheres correram na história nessas categorias, e são pouquíssimas. Na Fórmula 1 a gente teve 5, sendo que só 2 participaram de corridas, né? Na Fórmula 2, na Fórmula 3 a gente tem algumas, mas são bem poucas também. E onde a gente teve mais mulheres são nas categorias dos Estados Unidos, que tem uma abertura um pouco melhor do que as europeias e as mundiais. E aí também eu trago um levantamento do ano passado, de quantas mulheres tinham em cada uma dessas categorias. Assim, a Fórmula 1 não tem nenhuma mulher desde 94. Até hoje, né? Até hoje. A Fórmula 2 já faz muito tempo também que não tem nenhuma mulher. A Fórmula 3 teve em 2019, mas quando tem uma mulher, onde tem mais é nas categorias dos Estados Unidos, tem 2, no máximo 3, mas nunca passa de 3. Ou é 0, 1, 2, 3, é o máximo. A gente falou aqui sobre alguns pontos que podem afastar essas mulheres do automobilismo, né? O principal, assim, o machismo. Mas pelo seu estudo, pelo seu olhar, esse é o principal? Às vezes o medo dessas mulheres também de encararem situações como essa também pode ser um ponto também que a gente possa discutir sobre isso? Com certeza. A falta de visibilidade também é A uma grande falta de questão. O investimento que é muito alto. Exatamente. É assim, a gente começa a falar, eu trago algumas dessas questões problemáticas no meu livro, sobre quais as razões mesmo das mulheres não estarem no automobilismo. E assim, o machismo sempre vai ser a principal delas, né? Mas aí existem outras. É a falta de visibilidade. Como eu não vejo mulheres no automobilismo, vai ser muito mais difícil para eu, mulher, conseguir adentrar. E aí tem outras questões também. A questão financeira, que é muito difícil. É muito caro estar no automobilismo, você sendo mulher é pior ainda. E também tem outra questão que está relacionada ao machismo, mas é a premissa de que a mulher é fisicamente incapaz de pilotar. Porque quem acompanha automobilismo já ouviu muito isso. Ah, a mulher não compete porque ela não consegue, ela não tem condições físicas. O que é uma grande mentira. Eu fui atrás disso para tentar desmistificar isso, porque o carro, ele nivela tudo. Exatamente. Aí eu fui falar com preparadores físicos, né, para explicar sobre isso. E todos com quem eu conversei, eles explicaram. Olha, se a mulher tem um treino tão intenso quanto o homem, ela vai ter condições de pilotar. Até mais. Exatamente.
ela vai ter condições de pilotar tão bem ou melhor quanto ele. Aí vai ser questão de talento, de visibilidade, de oportunidade, se ela vai ter um equipamento igual. Aí, e a gente só conseguiria ter esse comparativo de, ela é melhor ou é pior se ela tivesse um equipamento igual, condições iguais. Mas a questão física é uma total falácia, é questões culturais mesmo. E lembrando que a gente teve, né, uma lei no Brasil que dizia que as mulheres não podiam praticar vários esportes, incluindo o futebol. Eu não lembro realmente se o automobilismo, mas acredito que sim, que diziam que as mulheres eram fisicamente incapazes de praticar vários esportes que a gente vê aí hoje que estão ganhando medalhas, enfim. Que também não é só cultural, também foi lei aqui no Brasil, que a gente enquanto mulheres, né, ainda segue sentindo os efeitos, né, falando também esportivamente. E aí, dentre todas essas coisas que você colocou, não dá para deixar de citar, não só a mulher não deixa de praticar porque, não estou vendo outras mulheres, mas também as meninas, que elas não estão vendo ninguém na TV, não estão vendo na internet. Pouca visibilidade, né? Pouca gente falando, acho que o livro deve chegar para dar essa sacudida, exatamente. né? Aí como é que você vai ter uma referência nisso se você não vê também uma menina correndo, né? Você provavelmente é uma das raras que conseguiu ali criar esse vínculo com o esporte, né? Para poder chegar nesse nível de profundidade, de relação, de pesquisar e tudo, automobilismo. Mas aí para você praticar é outra coisa também, como você citou aí, todas essas limitações. Juliette, como é que você enxerga o cenário no estado? Assim, como é que você pode dar um panorama para a gente, como é que está esse envolvimento das mulheres com o automobilismo? Assim, o automobilismo aqui no Ceará, tanto no geral, né? Contando mistos, masculino, ele já é um pouco menos do que ele foi antigamente. Então, o automobilismo cearense, ele viveu ali o auge na década de 70, 80, pós-criação do autódromo. E aí, naquela época também, teve uma grande visibilidade para as mulheres, ali final da década de 80 e começo da década de 90. A gente tinha no autódromo umas corridas que eram chamadas de corrida do batom. Assim, o nome não é... Sim, sim. Mas eles davam visibilidade para as mulheres. Aí o que acontecia? Quando tinha competição lá, cada piloto apadrinhava uma mulher. E aí emprestava o equipamento dele para elas correrem. E aí tinha uma corrida exclusivamente feminina. E aí tinham várias mulheres correndo. A gente tinha 20 mulheres correndo. Então, por mais que não fosse ali uma competição oficial, pelo menos dava visibilidade. Era um espaço, né? Exatamente. E aí, nessa época, a gente tinha também aquela que foi a pilota mais famosa do automobilismo cearense, que foi a Dirce Albuquerque. Inclusive, ela tem uma curva no autódromo em homenagem a ela. Legal. É a curva que antecede a reta dos boxes. Mas aí, desde então, depois ali do final da década de 90, a gente teve um declínio do automobilismo cearense no geral. Teve a época que o autódromo foi comprado pelo Estado, aí a Federação Cearense começou a administrar, teve muito menos recursos, então a gente tem muito menos patrocínio, os pilotos correm geralmente, eles conseguem os patrocínios, eles arcam com muitas coisas do autódromo. E aí, desde então, teve um declínio desse automobilismo, né? E atualmente, nos últimos anos, a gente tinha muito pouca mulher. Quando eu fui para lá fazer apuração, tinha uma mulher correndo, mas assim, era uma entre 30 pilotos. Mas aí, no final do ano passado, a gente teve um evento organizado lá, que foi o evento Mulheres Radicais, que foi uma corrida com várias mulheres. Acho que foram 40 pilotos. Nossa, que legal. Exatamente. Legal. E aí, isso trouxe mais visibilidade para uma pauta que já estava meio esquecida, né? E automobilismo aqui também, principalmente no ano passado, ele começou a ter mais visibilidade. Tiveram mais competições. Antes lá a gente tinha, acho que, campeonato de turismo, de marcas, de protótipos. No passado a gente já teve campeonato cearense, teve dias de treino, teve esse evento com as mulheres. Então, a tendência é melhorar agora. Legal, já tem um movimento bom, né? Exatamente. Isso é muito bacana. A gente falou e não falou o nome do livro dela. Corrida Invisível. Corrida Invisível. Não, falamos Mulher Pilotando Corrida Invisível, né? A gente mudou um pouquinho aqui o título dela, mas como é que tá esse processo? E eu queria fazer duas perguntas em uma do livro.
você já disse o que é que te partiu, né? Você sempre gostou do automobilismo. Como é que está esse processo de término, né? De formação? Como é que você pretende fazer essa divulgação e atrair esse público? E como é que você se sentiu depois de ter feito essa pesquisa? O livro agora ele está em fase final, ele vai ser lançado mês que vem. Aí a gente está fazendo alguns trabalhos com a editora, ele vai ser lançado pela editora Primeiro Lugar. Ah, legal. A gente está fazendo o trabalho de divulgação nas redes sociais. Quando for o teu lançamento, eu espero fazer um evento, convidar mulheres também para falar sobre esse sim. assunto. E eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho. Primeiro porque é um trabalho inédito, né? Não tem outro trabalho falando sobre mulheres no automobilismo. E foi muito gratificante poder ouvir a história dessas mulheres. Eu entrevistei, acho que mais de 25 pessoas. Então, poder ouvir que mulheres podem estar no automobilismo, sendo elas pilotos, sendo elas jornalistas, sendo elas amantes do automobilismo, sempre foi muito gratificante. Foi muito difícil fazer essa pesquisa, foram horas, horas, às vezes parecia que não saía do Difícil no lugar. aspecto de mesmo da produção, difícil ou difícil em relação a outros aspectos? Não, da produção mesmo. Produção, eu né? sempre amei fazer esse trabalho. E aí eu ia falar com os entrevistados, aí são muitos temas, né? O livro tem 6 capítulos, cada capítulo fala de um tema diferente. Fala sobre automobilismo cearense, falo sobre as pilotos pioneiras no mundo, no Brasil e no Ceará. Falo também sobre esses motivos das mulheres não receberem tantas oportunidades. Também falo um pouco sobre as categorias exclusivamente femininas. E eu também falo um pouco sobre o passo a passo de como uma pilota pode chegar até o automobilismo de alto rendimento. Então, quando eu ia procurar os entrevistados para marcar as entrevistas, eu tinha que falar sobre todos esses assuntos. Então, eu estava falando com eles sobre automobilismo cearense, eu também ia perguntar sobre questão física, sobre como era que a mulher ia chegar até a Fórmula 1, sobre o que eles achavam das categorias femininas. Então, depois, para escrever, era um grande quebra-cabeça. Sim, Porque eu imagino. tinha várias Vai montando, informações né? sobre vários temas. E aí eu tinha que ir montando esse quebra-cabeça para poder escrever cada tema. Mas sempre foi muito gratificante. Você tem, assim, uma perspectiva boa, assim, que possa aumentar o número de mulheres? Hoje a Fórmula 1 não tem mulher nenhuma. A gente estava até conversando aqui, a gente fazendo aqui a pesquisa, que a primeira audaciosa e corajosa, né, foi uma italiana, a Maria Teresa de Philips, né, em 1950, né, e eu estava até vendo um pouquinho sobre a vida dela, que através de uma aposta de irmãos, aos 22 anos, ela se provou, olha, eu consigo ser veloz. Então, ela teve que apostar, se provar dentro da casa dela. Você vê como uma coisa cultural, né? Dentro da casa dela, teve que se provar que ela tinha condições de correr. Mas o que eu falo, hoje não tem nenhuma mulher na Fórmula 1, mas assim, há uma perspectiva boa da gente ter esse espaço, ou falta também por parte, não sei se a gente pode dizer isso, mas se falta também parte da mulher, o interesse em ter isso, talvez porque ela não veja também, como a gente está discutindo aqui, né? Ela não vê na televisão mulheres participando, vai ver agora no seu livro, que é algo inédito, né? Podemos até falar assim no Brasil, porque eu também não desconheço alguma mulher que fale sobre isso. Eu não sei se falta mais incentivo para as mulheres fazerem ou se falta também interesse delas. Qual a perspectiva que você tem em relação a isso, hein, Juliette? Eu sempre acho que a questão da visibilidade vai ajudar, impactar. né? Mas nos últimos anos, a FIA, né, a Federação Internacional de Automobilismo, ela veio propor algumas ações para incentivar essa participação feminina. Em 2019 foi criada a W Series, que é uma competição exclusivamente feminina para mulheres. Ela foi disputada em 2019. Aonde? Ela é mundial. Mundial. Em 2019, 2020 e 2021. Aí qual é o intuito dela? É fazer com que sirva de escada para a mulher chegar até a Fórmula 1. Então, a pilota ela começa lá no kart, disputa outras competições como a Fórmula 4, vai para a W Series para poder chegar até a Fórmula 1. Essa competição ela foi disputada 3 anos, depois ela acabou por falta de patrocínio. E aí a própria FIA, a própria Fórmula 1, a gestão da Fórmula 1, criou a F1 Academy, que foi disputada, começou a ser disputada em 2023 e é disputada até hoje. E ela é uma categoria também exclusivamente feminina. Aí a promessa é de que depois que ela passe pela F1 Academy, ela consiga uma vaga na Fórmula 3 e, consequentemente, Fórmula 2, Fórmula 1. Mas não Haja foi... dinheiro, né, amiga, para isso? Exatamente, muito dinheiro. Mas não foi bem isso que aconteceu.
A campeã da W Series só teve uma campeã nos 3 anos, foi a Jamie Chadwick. Ela foi tricampeã nos 3 anos. E aí, depois que ela saiu da W Series, ela só conseguiu uma vaga na Indy NXT, que é a categoria de acesso para a Fórmula Indy. E aí, ela correu 2 anos lá e agora ela vai disputar o Campeonato Europeu, a Le Mans Cup. E aí, na F1 Academy, a gente já teve 2 edições, que teve 2 campeãs diferentes, que foi a Abby Pullen e a Marta Garcia, mas nenhuma das duas também conseguiu um lugar na Fórmula 3. Uhum. A Abby continua na F1 Academy e a Marta Garcia vai correr na Le Mans Cup. E assim, essa promessa de ter a oportunidade, ela não se concretizou. E isso era uma coisa que a gente esperava que ia ter, porque as equipes da F1 Academy e da W Series são as mesmas equipes da Fórmula 3. Então, já seria ali uma oportunidade da equipe integrar ela na equipe deles da Fórmula 3, mas isso não aconteceu. A gente chegou a ter até mulheres como pilotos de teste, mas que não participaram de nenhuma corrida nessas categorias. Devia fazer igual ao futebol. No futebol, lá vai eu comparar, Juliette. Quem está na Série A tem a obrigação de ter um time feminino. Exatamente. Poderia ser, não cada piloto, que são muitos pilotos, mas a cada 5 pilotos ter pelo menos 2 ou 3, né, mulheres. Como se fosse no time, não, no seu time você tem que ter pelo menos 2 ou 3 mulheres, no seu grupo você tem que ter 2 ou 3 mulheres. Devia ser imposto. Eu não sei se no futebol a gente tem a CBF, que é a nossa maior entidade. Qual é a entidade do automobilismo? A FIA. A FIA, né? FIA. Mas a FIA ela é mundial. É mundial. Brasil, tem alguma? Tem a CBA. Federação Brasileira de Automobilismo. Pois é, pois a CBA deveria, né, pelo menos impor no Brasil alguma regra, né, dessa, assim, de contemplar mulheres, né, que seja não uma obrigação, mas seja um critério de avaliação, cada equipe ter uma mulher, não uma mulher de shortinho, isso não, tô falando de mulher pilotando, mulher praticando, com o homem também. Certeza. E agora que a gente está tendo mais visibilidade do automobilismo brasileiro, né, com Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, já seria uma oportunidade melhor de inserir as mulheres nesse contexto também. E, Juliette, você também fala eu tô assim, porque eu tô morrendo de frio, viu, Juliette? A geladeira aqui tá ligada pesada. Eu vi no Instagram que você criou, né, do livro Corrida Invisível, que você cita promessas do automobilismo brasileiro, né? Fala um pouco dessas duas mulheres, que é a Giovanna Marinowski e Ana Luísa Pimpão. Fala um pouco delas. Elas são jovens que eu entrevistei, né? Elas são jovens que competem no kart. E elas são promessas do automobilismo brasileiro mesmo. Elas são qual nacionalidade? São cearenses? Não, são não. Uma é catarinense, a outra é, acho que Rio Grande do Norte. E elas são jovens promessas, já ganharam campeonatos. Elas competem, né, nas competições mistas, no kart. E aí elas já ganharam várias competições, tanto estaduais, quanto já estiveram em pódios de competições nacionais. E, além delas, tem outras várias que eu não pude trazer no livro, mas que já são promessas, né, para esse futuro do automobilismo. A gente tem também outras pilotas que já estão competindo na F1 Academy, a gente tem brasileiras. Então, a gente já teve outra brasileira também na W Series, mas ainda são muito poucas, né? Nos campeonatos de kart, por exemplo, a gente tem 500 pilotos, aí 10 são mulheres. Mas, assim, já é uma perspectiva melhor ao longo dos anos para elas. Pelo menos é uma coisa, né? Assim. E, assim, Juliette, em termos... Agora eu vou precisar referenciar um homem, porque, enfim, a gente vê, por tudo que a gente conversou aqui até agora, que eles são a grande maioria no esporte, mas não dá para deixar de... acho importante falar do Hamilton, né? Sim. O piloto inglês, que é um cara extremamente... Quase brasileiro. Pois é. Que é um cara extremamente envolvido com causas sociais, que ele está sempre falando ali, colocando o rosto, a posição dele como um piloto muito cheio de sucesso. Sempre, exatamente. Né? Qual a importância, assim, de ter um cara como ele? Eu lembro que vi também numa postagem que você colocou que numa determinada corrida que ele fez, que ele venceu, também levou uma mulher, eu não lembro se era uma pilota ou se era alguém... Engenheira. A engenheira, né?
e ela foi pro pódio também. Conta um pouco dessa história e qual a importância de ter um cara como ele, como aliado nesse processo de abrir esses espaços mais para mulheres dentro do automobilismo. Sim. O Hamilton é um grande defensor dessa questão da diversidade. E aí, em 2020, ele levou para receber o prêmio que ele ganhou uma corrida e aí ele levou a mulher para receber o prêmio com ele, que foi a Stephanie Travis, que ela é engenheira da Mercedes. E aí foi a primeira vez que uma mulher subiu ao pódio da Fórmula 1, e ainda mais uma mulher negra, né? Ai, que legal. E ele foi muito importante para essa questão dessa visibilidade. E aí também ele tem em parceria com o Vettel, que também é ex-piloto, eles promovem um evento, teve esse mês passado, na Arábia Saudita, que é uma competição só com mulheres. Que legal. Competição só com mulheres. Não tá só no discurso, né? Exatamente, Tá na prática eles mesmo. estão fazendo. Que e legal. aí, eles transformaram esse evento anual. Todo ano, principalmente mulheres de lá, né? Porque como é a Arábia Saudita, já tem toda a questão mais fechada, né? Então, eles estão promovendo esse evento para dar mais visibilidade para essas mulheres. Que legal, e é bom tá aí. Iniciativas como que se perpetue, né, para que a gente possa ver mulheres no automobilismo, na verdade, em qualquer lugar que a gente queira ficar, né? Então, assim, se o automobilismo é algo que também te chama a atenção, a gente está conversando aqui com a Juliette Costa, que é uma amante de automobilismo, em breve ela vai estar nas pistas também, olha, pilotando. Ela é autora do livro Corrida Invisível, gente, que traz todo esse olhar diferenciado para que as mulheres possam ter também acesso. O invisível em relação à quantidade de mulheres, né? Eu imagino, pela quantidade pouca. Foi difícil chegar no nome? Foi, mas esse foi o primeiro nome que eu pensei. O primeiro nome que eu pensei foi Corrida Invisível. Aí depois eu fiz uma lista com vários nomes. E aí eu voltei pro primeiro. Ah, vai ser esse aqui mesmo. E aí sempre a última coisa, né? Exatamente. Foi uma das últimas coisas que eu decidi. E eu também queria que fossem palavras no feminino, né? Então, corrida no feminino. Uhum. E aí eu pensei em outros trajetos. Eu pensei em falar, tipo, não da invisibilidade, mas da visibilidade. Mas no fim eu achei que esse foi o que casou melhor. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Só reforçando, no próximo mês vai estar nas livrarias, né? Isso. A primeira página que tá fazendo isso. Disponível online também, eu acredito também. Já está disponível para pré-venda. Pré-venda também. Juliette, falar sobre automobilismo é uma coisa assim diferente, né? Me chamou a atenção quando eu vi teu currículo e é bacana. Você está querendo impulsionar isso, né, para as mulheres. Acho que não. E fazer um alerta para os homens também, um momento de reflexão, né? Isso acredito que seja. Mas o forte principal do teu livro, é claro, eu acredito que seja uma realização pessoal e profissional também sua, mas é chegar, sei lá, em escolas onde essas crianças, adolescentes, elas comecem a ter um outro olhar, onde elas possam chegar. Não, Denise, eu quero alertar as mulheres mais maduras, né, que começaram, que estão correndo e que têm medo. Ou pode ser um caso de enfrentamento, né, na sociedade de um modo geral, que às vezes pode repercutir isso. Não, eu quero chegar até as atletas. Quem é o teu público-alvo, assim? Quem que você quer chegar? Ou você quer, não, eu quero que todo mundo, toda a comunidade entre no clima também, porque é um livro importante de crescimento para todo mundo. Assim, a ideia é que chegue em todas as mulheres, né? Mas eu acho que o principal é chegar até as jovens. Tanto é que eu trago um capítulo só sobre como se tornar pilota. Como uma jovem pilota pode chegar até as principais categorias. Talvez chegar a jovem seja mais fácil do que chegar, por exemplo, a uma mulher de 40, 42 que tenham. Você acha que o processo de construção é melhor? Desde a juventude, né? Mas também tem que chegar até essa mulher, porque né? cada público recebe de um modo diferente, né? A mais jovem, talvez ela tenha uma perspectiva ali, a mãe comprou o livro para a filha e a filha se empolga e talvez ela queira começar a pilotar, né? Uma coisa assim. As pessoas mais velhas vão ter outra visão, né? Então... não, eu queria só saber se é a intenção dela, né? De trazer, não, Denise, eu quero trazer as meninas de 15, 16 anos para esse lado, terem um outro olhar. Né? Não sei se foi esse teu pensamento. Foi isso.
de chegar, né? De trazer essas meninas mais... E que mais bacana. jovens, para elas se tornarem pilotos. É. E é legal, gente. Então, assim, olha, acompanhe. A gente está aqui com a Juliette Costa, jornalista. Em breve, a Corrida Invisível vai estar disponível, já está disponível para pré-venda. E é muito bacana a gente trazer uma discussão aqui, viu, Juliette? Porque eu acho que a gente muda um pouquinho o foco e traz uma reflexão, mostra uma realidade que ela é difícil, né? Mas que ela pode ser transformada, né? E que mulheres que gostem também do automobilismo, que sigam, né? Que vão, que possam estudar, claro, se preparar e ir atrás mesmo, porque é uma coisa tão bonita, né? Uma coisa tão cheia de adrenalina, né? E assim, eu morro de medo. Sim, eu também. E eu assim- gosto de dirigir, viu, gente? E eu gosto de dirigir um pouco rápido, mas Velozes e Furiosos eu tenho medo. E assim, Denise, complementando o que você falou, lembrando que esse trabalho da Juliette, ele é também um registro histórico muito importante, não é? Sim. Não é só pensar, são pesquisas, mas assim, que daqui a 10, 20, 30 anos, Fica, né? e até muito antes, vai ter gente procurando esse trabalho de muito garimpo, né, que você teve para tentar achar essas informações, entrevistar e organizar todo esse material que você teve. E é muito legal isso, né? Porque a gente também tem que lembrar, como jornalista, que a matéria que desde a matéria muito simples que a gente escreve hoje, daqui a 2, 3 anos vai ter alguém Tá lá, querendo buscar. buscando para tentar saber o que aconteceu naquele dia. Então, é um recorte que você faz aí muito legal do automobilismo, né, no Brasil, no mundo, e que certamente vai virar e já deve estar sendo uma grande referência no assunto. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço. Parabéns, Juliette. Depois aproveita, convida as pessoas a acessarem seu livro. Divulga o Instagram. Divulga aí o Instagram. Vende teu peixe agora, vai, pilota. O Instagram, eu criei um Instagram para divulgar o livro, né? O Instagram é @Corrida Invisível. Sigam lá tem vários posts sobre temas do livro, sobre machismo no automobilismo, sobre racismo no automobilismo também, sobre trajetórias de meninas. Na página também da editora, editora Primeiro Lugar. Também a gente está com a divulgação de trechos do livro. Uhum. Então, sigam nas redes sociais, que lá vocês vão saber mais sobre esse trabalho. Já tem data para o lançamento ou ainda não? Ainda não, só Certo. vai ser em junho. Quando terminar, né? Tudo. Pois, Juliette, muito obrigada por esse papo. Foi muito bom mesmo. E que a gente possa ter inspirado aqui outras mulheres, né? Mais mulheres que são amantes também do automobilismo, tá? Principalmente as cearenses, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo bate-papo. Passou né? voado. Passou voado. Passou voado, daquele jeito, tempinho aqui confirmado já, tudo certo. A gente conversou com a Juliette Costa, gente, volta a falar, jornalista, que está lançando aí um livro Corrida Invisível, trazendo esse olhar, né, mais criterioso com as mulheres que gostam do automobilismo e que precisam enfrentar algumas barreiras para continuarem, né? Então, Ju, aquele abraço para tu, viu? Abraço. Cris, mais um, hein, Cris? Mais um para conta. E foi Hoje ótimo. tá frio aqui, Tá, viu? Tá muito frio aqui. Automobilismo gelado, viu? Hoje não. Eu que gosto de friozinho, assim, na serra. Ai, tu gosta? Eu adoro. Ah, eu não gosto, não teve para esquentar motor aqui com a gata show. Esquentar motor não dá, não. É isso aí, viu, gente? Esse foi mais um Elas na Jogada. Você acompanha a gente através da TV, no rádio e também lá no nosso YouTube, tá? Jogada, plataforma Jogada. Além desse bate-papo bacana com a Juliette, temos também outras mulheres inspiradoras, amantes do esporte. Aquele cheiro, fiquem com Deus e até o próximo.